A gente volta para cá. Alguém quer falar alguma consideração antes da gente começar? Vai ser mais técnica a aula de hoje, vai ser algumas situaçõezinhas. A gente vai tentar fazer a construção no GeoGebra só para ficar mais visível, uma vez que a qualidade do livro escaneado aqui não está boa. A gente consegue passar perto disso. Pode ser, a atividade pode ser ou não desse livro. Vou ver ao final, até onde a gente chegar, e o que é que vai ser feito. Tá? Então, a ideia da aula da gente hoje é a parte de soma de arcos, mais propriamente transformações, porque a gente não vai falar só de soma de arcos, a gente vai falar da fórmula da adição, tanto para o seno, quanto cosseno, quanto para a tangente, e fórmula da subtração para o seno, cosseno e a tangente. A gente vai também mencionar alguma coisa aqui das fórmulas de produto, né, das fórmulas de multiplicação. Por exemplo, se eu conheço o seno de 15 graus, como é que eu conseguiria descobrir o seno de 30 graus a partir disso? Tá? Então já temos um start aqui. Professor, boa tarde. Dá para me ouvir? Uhum. Você pode tirar uma dúvida em questão a... Porque, assim, eu queria saber se essa é a última semana de aula. Isso. Última semana. Aí, no caso, acaba com a atividade, aí depois da nota a gente vai saber se vai ter mais prova, é isso? Se vai ter prova se ficar para a final, né? Ao longo dessa semana eu vou lançar as notas de todas as semanas anteriores e aí você vai ter uma noção de se você está ou não na média. Caso não estiver, vai ter que fazer a atividade final. Como era desses casos. Isso. Vocês receberam um calendário, né? Com todas as datas e datas limites para se ter avaliação final e tudo mais. Deixa eu só ver aqui a informação que me foi dada para te dizer qual é o período para isso. Dezembro. Está aqui. O término do módulo ele ocorre no dia 22/12. Tá? Então, esse é o término do módulo. Dia 23 é o último dia para digitalizar as notas. Então, eu já vou lançar todas as outras semanas antes desse prazo. Só vou ficar devendo a última, que vai ser a de agora, e entregar no dia 21. E está aqui, o último dia, é ok para mim, o último dia para entregar o relatório final do plano de trabalho docente, nada a ver. Dia 26 a 29 de dezembro é a realização dos exames finais. A gente pode ou não respeitar essa data. Vai depender do quanto de atribulação vocês estiverem aí. Tá? O último dia para digitalizar as notas do exame final ocorre no dia 3 de janeiro. A gente espera não ter que chegar até lá, mas vamos ver. Como as atividades foram fáceis, a menos que alguém ficou sem entregar, é que deve se enquadrar nessas condições aí. Por problemas pessoais, não entregou as atividades, mas eu acredito que todo mundo que entregou a atividade vai ter pontuação suficiente, porque eram atividades muito simples, muitas vezes era uma questão, duas questões no máximo para ser feito. E com um lapso temporal aí muito grande de mais de uma semana para poder fazer duas questões. Então, o cara tinha mais de 72 horas por questão aí. Era muito tempo, dava para maturar bastante. Então vamos lá. Então, qual é a motivação da gente aqui? A motivação da gente é que nós temos a tabelinha dos ângulos notáveis. Eita, vamos lá. Nós temos a tabelinha aqui dos ângulos notáveis, que era 30, 45 e 60. A gente construiu uma atividade, vocês colocaram os pontos lá da função cosseno, mas vocês já começaram a perceber que tinha alguns buracos ali. Então, a gente tem um hiato muito grande aí entre o 0 grau e o 30 graus. E também tem um hiato muito grande entre os 60 graus e o 90 graus. Bom, a partir de agora eu vou terminar minha linha de raciocínio antes de voltar para cá para poder liberar alguém para entrar, tá ok? Porque senão não vai produzir. Então, a gente precisa saber, para completar aquela tabela a intervalos de 15 graus, a gente precisa saber qual é o seno, cosseno e tangente, e por sua vez o secante, cossecante e cotangente, que é só uma inversão, né? A gente sabe fazer isso.
para o valor de 15 graus e o de 75 graus. E a partir daí, claro, a gente conseguiria calcular dos demais quadrantes. Por exemplo, se eu estou olhando para o 75, no segundo quadrante, eu teria a condição de dizer a vocês quem é o de 105 graus. Também, se eu tenho o de 15 graus, eu teria a condição de dizer quem é o de 165 graus. E aí eu conseguiria preencher toda aquela tabela nesses intervalos aí, no caso de 15 em 15 graus. Eu teria uma separação. Mas como é que é feito isso? Para poder calcular isso, eu preciso conhecer alguns valores. E a gente vai construir a expressão baseada nisso. Então, para deduzir, a gente precisa primeiro entender essa figura aqui. Tá? É o mesmo ciclo trigonométrico que a gente já vinha falando dentro de sala de aula. A única diferença aqui é a notação que esse livro usa. Por exemplo, vamos olhar somente para o ponto P. Quando eu estou olhando para o ponto P, imagina que eu vou fazer aqui no GeoGebra melhor. Então aqui, calcular uma distância. Tá aqui, então vamos aumentar a escala para a gente poder ver isso bem. Bom, e agora eu vou fazer um círculo aqui. Vou fazer melhor. Vou colocar um plano cartesiano. Exibir eixos. Beleza. Bom, agora eu tenho um ponto no 0 e tenho um ponto no 1. E vou colocar aqui o ciclo trigonométrico de raio 1, que é o ciclo que a gente trabalha. E vou pegar um ponto qualquer aqui. Bom, uma vez que eu tenho esse ponto qualquer aqui, a gente definia ele por perpendicularidade, né? A gente associava esse segmento aqui. E a partir daí eu localizava esse ponto. E com isso eu obtinha esse segmento aqui. Que segmento era esse? Alguém pode dizer? Hã? Ninguém sabe que segmento é aquele? Cosseno. Exato. Aquela parte lá é o cosseno. E essa outra parte aqui, esse segmento AE que eu estou colocando? É o seno. Fiz besteira aqui. Realmente vou o ponto. Segmento AE. Ampliar. Alguma coisa não está legal aqui. Refazer. Daqui para cá. Segmento AE. Configuração do segmento AE em azul. Beleza. Bom, então uma vez que eu tinha isso, qualquer ponto que eu mexesse aqui, eu teria essas duas informações. Mas, na verdade, o que eu estava obtendo era isso aqui. Ó. A gente sabe que esse aqui era o cosseno e esse cara aqui, o seno. Então, esses dois valorzinhos aqui, na verdade, são as coordenadas de x e de y para esse ponto C aqui. Então, quem é a coordenada x do ponto C? E aí? A coordenada x do ponto C, nesse momento aqui, seria o 0,91. E se eu quisesse dizer de forma genérica, a coordenada do ponto C aqui, na verdade, é o cosseno de 23,83 graus. Então, eu tenho o coordenado, x, y,
onde a primeira ordenadazinha que está aqui, ou a primeira coordenada, que é a coordenada de x, ela se refere ao cosseno do ângulo daquele ponto adotado. E a segunda coordenada, que seria a coordenada y, está se referindo ao seno daquele mesmo ângulo adotado. Então, quando a gente volta para cá, a gente olha para esse ponto P aqui, e a coordenada dele está escrito isso aqui, ó, P, as coordenadas do ponto P é cosseno A, seno A. O que significa que aqui há uma abertura angular, tá? E que o ângulo aqui, ou o arco que está sendo mostrado aqui, associado, tem ângulo A. Tá claro até aqui? Eu preciso que isso tenha clareza para eu poder prosseguir, para a gente poder entender essa figura. E aí, tá claro ou não tá claro? Não tiver, a gente precisa definir isso, explicar novamente para poder compreender essa parte, para poder passar para a parte seguinte. Explique de novo, por favor, professor. Explique, professor, mais uma vez, por favor. Pronto. Isso aqui é um ponto do plano cartesiano, né? A gente sabe que todo ponto que está no plano cartesiano, ele depende de coordenadas x e y. Tá certo até aqui? Certo. Pronto. Se ele depende de coordenadas x e y, esse ponto aqui também está dentro de um ciclo trigonométrico. E a gente sabe que como esse ponto aqui está dentro de um ciclo trigonométrico, eu traço uma projetante perpendicular ao eixo x aqui e uma projetante perpendicular ao eixo y aqui, eu vou ter essas duas distâncias, né? Essa distância aqui e essa distância aqui, que a gente bem sabe que se refere ao cosseno e ao seno do ângulo. Certo? Certo. Então, se isso aqui é um ponto também do plano cartesiano, as coordenadas desse ponto são x e y. Mas que x e y vai ser esse? O ponto C tem coordenada x 0,91 e coordenada y 0,4. Em outras palavras, o ponto C desse exemplo aqui, desse desenho aqui, ele pode ser escrito como coordenado. Abre parêntese. 0,91, vírgula, coordenada de y, 0,4. Se eu fosse desenhar esse ponto, seria essas informações de coordenada que eu daria para localizar o ponto C. Mas como ele também está dentro de um círculo trigonométrico, eu sei que 0,91 é o cosseno de 23,83 graus, que é essa abertura angular que está acontecendo aqui, que se refere a esse arco BC aqui. E a coordenada y, 0,4, corresponde ao seno de 23,83. O que quer dizer que eu posso também escrever essa coordenada, esse ponto C aqui, sobre as coordenadas cosseno do ângulo, vírgula, seno do ângulo. Vai localizar o ponto da mesma forma. É por isso que quando a gente vem aqui no livro, o livro diz que o ponto P está sendo dado por cosseno de A, seno de A. Porque nesse caso ele está dizendo que o valor de A até P aqui, ó, esse arco, mede A. Ou seja, se eu fizesse um segmento aqui, essa abertura angular aqui seria A. Então a coordenada para o ponto P, para X, vai ser cosseno A, e para Y vai ser seno A. E aí? Deu para compreender agora? Sim, professor. Pronto. Então, vamos olhar agora para um outro carinha, outro ponto. Já sei a coordenada desse ponto P. Eu vou olhar para esse ponto aqui embaixo. Vamos chamar ele de ponto R. Vou mostrar aqui só para ilustrar. Vamos chamar esse carinha aqui de ponto R. Aqui no caso da gente vai ser F. Então, ó, temos esse segmento aqui. O segmento, a gente sabe que as medições positivas do ângulo estão nesse sentido aqui, né?
Então, o sentido anti-horário vai definir a marcação angular. Mas, na aula passada, a gente também viu que se eu andar nesse sentido, no sentido horário, eu também vou ter uma marcação de ângulo, só que eu vou ter uma marcação de ângulo com outro referencial, que é um ângulo com medida negativa. Então, se eu olho para aqui, como isso aqui é um software de geometria, ele vai dar positivo. Mas a gente sabe que esse carinha aqui teria que ser menos 71,82 graus. A gente sabe disso? Sim. Beleza. Então, ó, esse carinha aqui é a abertura angular que a gente está adotando para o arco que vai de B até F. Um momento, tá? Precisa responder aqui. Voltei. Do mesmo jeito que a gente fez a abordagem aqui, eu vou tentar construir aqui visualmente as informações desse ponto F. Aí depois a gente volta lá para o livro que vai ficar um pouquinho mais claro. Então, ó, quando eu estou olhando... Não quero mediatriz, eu quero perpendicular. Então, quando eu estou olhando esse segmento aqui, e quando eu estou olhando esse segmento aqui, eu estou projetando, vou botar um ponto aqui e um ponto aqui. Aí agora eu tenho esse segmento. Quem é esse segmento para o ponto F? Alguém pode me explicar? Esse segmento aqui para o ponto F. Diz respeito a quê? Ninguém consegue dizer? Eu tenho aqui um ponto F. Eu tenho uma abertura angular que nesse momento ela está apresentando aqui 71,82, mas a gente sabe que é menos 71,82 porque eu estou fazendo uma abertura angular sentido horário. E esses carinhas aqui, deixa eu apresentar. Ele está dando DH, ele não vai querer representar o desse. Vamos calcular a distância daqui para cá, pronto. Era para isentar. Por que você não quer andar? Vamos deixar aqui. E o outro daqui até aqui. Eu tenho AG medindo 0,31 e tenho, vamos até mexer aqui um pouquinho para a gente poder ver o que está acontecendo. Tenho o AG medindo 0,44 e o AH medindo 0,9, que são as mesmas coisas que aconteceram para o ponto de cima. Esse carinha aqui, o AG, está sendo também um cosseno, ou se a gente quiser representar, a coordenada de x para esse ponto. E esse carinha aqui está sendo o seno, está apresentando aqui positivo, mas a gente sabe que está abaixo do eixo x, então é negativo. Então está sendo apresentado aqui, e ele também está representando a coordenada y do ponto. Então, o ponto F seria dado aqui por coordenadas x, 0,44, e y, menos 0,9. E aí eu localizaria esse ponto aqui. Em outras palavras, a coordenada do ponto C seria dada pelo cosseno de 23,83 e o seno de 23,83 para o ponto C.
E para esse pontinho F aqui, seria dada pela coordenada de cosseno aqui, ó, cosseno de menos 63,86 e seno de menos 63,86. A gente volta para cá e vai ver que tem uma diferençazinha. Então, ó, quando eu estou olhando para esse ponto aqui, aqui a gente já percebe que ele está dizendo ó, que o arco que está aqui embaixo é menos B. Ou seja, se aqui está aparecendo 63,86, a gente já sabe que é menos 63,86, porque ele já está fazendo menção aqui que é uma abertura angular negativa. Tá? E aqui está a coordenada dele. Ó. A coordenada do ponto está sendo cosseno de B, porque ele está sendo positivo, como a gente pode ver aqui, está na parte positiva do eixo X, mas o seno está na parte negativa. Então aqui está representando como sendo menos seno do ângulo B. Deu para acompanhar esse segundo ponto aqui? Eu fiz tudo igual ao primeiro. A gente só está colocando os pontos e está mudando o referencial de como representar eles por coordenadas, como está aqui. Sim ou não? Pessoal, vocês estão calados demais. Tem alguém online ainda? Tem. É melhor vocês falarem pelo áudio. Eu não vou ficar voltando aqui, não. Então, ó, eu já tenho esses dois pontos. Mas por que eu estou representando esses dois pontos para vocês? Porque representar pontos a gente já sabe. Até agora não tem nenhuma novidade. O que a gente está querendo é aprender a fórmula da adição. E quem vai ser a adição? Eita. Quem vai ser a adição? A adição vai ser esse ponto Q aqui. Vamos entender quem é o ponto Q. O ponto Q, ele tem outra designação. Ó, esse pedaço aqui é do arco A. E esse pedaço de A até R é o arco de B. Nesse momento sendo representado por menos B, porque está na parte negativa. Então, quanto vale o arco que vai de R até P? Em comprimento. Quanto vale esse arco? Alguém? 2. Por que 2? Um pedaço vale A. O outro pedaço vale B. Por que o todo vale 2? Porque o cosseno de A mais B é 2. Não. Quem disse isso? Estou falando de arco. Arco é medida numérica, que corresponde ao ângulo. O ângulo não pode ser um número real, a não ser que a gente estivesse trabalhando em radianos. Então, pessoal, precisa da participação de vocês também. Não é só um ou outro e os demais ficarem só assistindo, não. Eu preciso perceber que vocês chegaram a uma resposta certa para poder continuar, porque senão vai ser somente eu explicando isso aqui e ninguém vai entender nada. O pessoal foi comer, professor. Como? Talvez as pessoas estejam almoçando. 12h50. E estão online fazendo o quê? Tem 28 pessoas online.
Deixaram só a aula passando e foram comer? É possível. Não duvido. Hoje estão online aí, deixaram aí mesmo, só rolando. Bom, paciência. Nesse momento eu tenho duas escolhas. Passar por cima dessa parte e dizer o que significa a resposta. E aí, ou vocês vão entender o que eu vou dizer, ou não. Ou eu esperar que vocês percebam e me deem a resposta certa, eu confirmo que está correto e a gente avança. Aí vocês decidem qual é o melhor curso de ação. Qual foi a sua pergunta, professor? Vou repeti-la. O segmento que vai de A até P é o arco A. O que a gente construiu agora, o segmento que está indo de A até R é o arco que vale B. E eu estou querendo saber quanto vale o arco que está saindo de P e chegando até R. Seria A mais B? Exato. A mais B. Tá? Eu ia Independente falar do... Não é A menos B, porque esse ângulo está com representação negativa aqui para dizer a orientação que ele está. Mas quando a gente fala de arco, a gente está falando a medida, o tamanho. Então, por mais que aqui apareça negativo, é somente por causa da orientação que ele está aqui no sentido horário. É por isso que ele é negativo. Mas o comprimento dele aqui é invariante. O comprimento desse pedaço aqui é B. O comprimento desse outro carinha aqui é A. Então, o comprimento da soma desses dois vai valer A mais B. A gente não está falando o valor do ângulo em si, mas sim o comprimento, é a amplitude. Sim, esse segmento é A mais B, como a colega falou. Da mesma forma, esse segmento que vocês estão vendo aqui, ó, que vai de A até Q, já no sentido anti-horário, que é o que a gente está querendo provar, ele também vai ser A mais B. Ó. Por quê? Porque esse pedaço que está aqui é o mesmo pedaço de arco AP, que foi dado o A. E esse pedaço aqui que está indo de P até Q é uma representação da cópia desse pedaço que está aqui, que estava sendo representado na parte de baixo. Então, esse pedaço vale B e esse pedacinho aqui vale A. Aí aqui fica bem mais claro que é a soma da A mais B, porque o sinal não está atrapalhando o nosso entendimento. Então, eu conheço as marcações desse arco, que foi cosseno de A e seno de A. Está aqui para representar esse ponto. Conheço as marcações desse ponto daqui de baixo, que foi cosseno de B e menos seno de B. Cosseno porque está se referindo ao x, e o seno porque está se referindo ao y, então está na parte de baixo e está negativo, então menos seno de B. Mas esse carinha daqui eu não conheço, e é isso que eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá da seguinte forma. Esse ângulo aqui, esse arco está positivo, e esse outro arco também está positivo. Então, se esse cara aqui, vamos dizer assim, me disse 30 graus, e esse cara aqui me disse 60 graus, toda essa abertura aqui teria que ser 90 graus. Tá? Eu já sei a informação desse ponto. Mas eu não sei a informação desse, que é o que a gente está querendo provar, que é a informação da coordenada desse ponto. Quem seria a coordenada desse ponto? Ele já está até colocando aqui, ó. Para x, novamente, vai ser o cosseno. Tá? Tá aqui, ó, representado. Mas cosseno de que ângulo? Do ângulo da abertura como um todo. Então, cosseno de A mais B. E para y, vai ser essa coordenada aqui. E essa coordenada aqui vai se referir ao ângulo seno de A mais B. Então, como é que a gente vai deduzir isso? Para poder fazer essa dedução, para poder chegar em quem é tanto essa expressão quanto essa outra expressão aqui, a gente vai usar de um artifício de construção, que é um artifício geométrico e que nós temos total condição de entender esse artifício. É o seguinte, a gente já viu que esse segmento aqui vale AB, A mais B, e esse outro que a gente está querendo deduzir aqui também vale A mais B. Correto até aqui?
Sim. Então, se eu tenho dois arcos que têm a mesma abertura angular, no caso A mais B, significa que o comprimento dessa corda que a gente está vendo aqui tem que ser o mesmo dessa corda que a gente está vendo aqui. Sim ou não? Acredito que sim. Tem que ser. Qualquer construção que a gente faça da mesma abertura sobre um círculo trigonométrico, se eu pegar aqui e escolher esse ponto e esse ponto aqui, e eu fizer aqui uma corda, que a gente está vendo aqui, essa corda ela vai ter um comprimento. Está aqui, 0,7. Se eu, por exemplo, pegar esse ponto aqui, agora eu vou definir uma corda, eu preciso de mais pontos. Vai dar alguma diferençazinha aqui por questão de aproximação. Eu vou tentar melhorar isso. Casos decimais. Onde é que fica a parte de distância, graduação? Na engrenagem. A outra engrenagem. Aqui. Dá 3 casas decimal. Bom, é 0,7 mesmo. Ele, mesmo com 3 casas decimal, ele não mudou. Então, eu vou desenhar aqui um segmento 0,7. Em teoria, essa corda que a gente está apresentando aqui é a mesma corda dessa. Eu vou posicionar ela novamente como uma corda, como tem que ser. Vai dar alguma falha de localização aqui, mas acredito que não vai ter tanto problema não. Então, se eu meço essa abertura angular com relação ao centro aqui e com relação ao centro aqui, eu vou ter está horrível isso, 40,907 aqui e aqui a posição não foi favorável. Aqui houve uma pequena falha de abertura, porque eu localizei esse ponto na mão. Então, qualquer modificação de posição que eu faça aqui, ele não está de fato na circunferência. Eu teria que construir ele exatamente na circunferência. Mas o ponto que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é esse. Se eu tenho essa corda com o valor 0,7 e existe outra corda que de fato esteja posicionada aqui no 0,7, em cima dessa circunferência, as aberturas angulares vão ser as mesmas. Deixa eu desfazer isso. O desenho já está bem carregado. Aqui e aqui, pronto. Então, se eu tenho essa corda aqui e essa corda aqui, e elas vieram sob uma mesma abertura, que é A mais B, então o comprimento dessas cordas vai ser o mesmo. E como é que a gente vai calcular essas cordas? A gente vai calcular essas cordas com distância de 2 pontos, usando Pitágoras, né? Mas associado a o plano cartesiano. A gente tem aqui distância do ponto A ao ponto Q. Então, o ponto A está aqui e o ponto Q está aqui. E como é que a gente faz para calcular essa distância? Vou construir aqui só para a gente ver a ilustração. Vamos dizer que o ponto, eu acho que eu vou construir o desenho de fato mesmo. Então, daqui para cá, o ponto teria que ser 63,86 para ficar mais bonitinho. Então tá vindo até aqui o ponto. Tá aqui o segmento. Bacana. Era para ter feito isso antes. A comprovação de comprimento, ó, visualmente, tá aqui para cá. É a primeira corda, né, que tá lá no livro. E a segunda corda daqui para cá. É só para a gente comprovar. Estão vendo aí? Então, o segmento que era aqui lá era A, e esse segmento aqui era B, ele está associado a essa corda aqui, que ela tem um comprimento 1,39. Já esse pedaço aqui que é A, e mais a cópia desse pedaço aqui, que tem a mesma abertura angular aqui, ó,
Deixa eu puxar aqui para a gente poder ver. Os mesmos 63,86, que aqui embaixo era negativo, porque estava orientado no sentido anti-horário, ele também vai dar uma corda. E essa corda está aqui, comprovando que ela tem os mesmos 1,39. Então, sim, as cordas elas têm a mesma medida. Vou deixar até as cordas aqui. Então, como é que eu vou calcular o tamanho dessa corda? Para eu poder calcular, eu vou ter que misturar isso aqui para poder ficar bem parecido com o que está lá. Vou aumentar aqui para 74 e esse de cá eu vou ter que recalcular. Deixa eu tirar esse ponto daqui. Senão não vai fazer sentido, vai ficar diferente do desenho que está lá do livro. Deixa eu remover esse ponto. Pronto. Vamos construir aqui amplitude fixa. Daqui para cá. 74,91. Não me ajudou muito não, mas pelo menos está mais próximo dessa figura aqui, só para ilustrar. Então está aqui o segmento e está aqui a corda que a gente está querendo medir. Então a gente está querendo ver que se essa corda tem o mesmo tamanho dessa, a gente já comprovou aqui numericamente que tem, sim. Eu estou mexendo na outra corda. Deixa para lá. Sem comer. Então, a gente sabe que essa corda tem o mesmo tamanho dessa. Agora, como é que a gente numericamente vai ter isso? Para eu ter essa construção, eu teria que pegar esse cara, descer esse comprimento, e aqui eu estaria vendo um triângulo. Vamos desenhar esse primeiro triângulo aqui, que é o que a gente está vendo lá. Esse triângulo aqui, ó. Como é que eu calculo essa informação aqui? Essa informação para esse triângulo, ela é hipotenusa, não é? Como é que eu calculo essa distância que está aqui embaixo? Está vendo essa distância aqui embaixo? Que vamos chamar de cateto. Como é que eu sei quanto vale isso? E aí? Alguma ideia? Falou, professor. A gente está querendo calcular essa distância aqui, que é a distância dessa corda. Tudo que a gente quer é isso. E a gente tem essa outra corda de cá. O livro está fazendo essa construção aqui, que é o segmento que está indo de A até Q. Aí eu estou desenhando aqui, de B até C', que é a mesma corda que está lá. Ele quer saber essa distância aqui, numericamente, como é que se calcula ela. Para eu chegar e calcular essa distância aqui, eu estou usando o artifício de desenhar um triângulo. Fiz uma projeção ortogonal aqui, tá até aqui. Esse segmento aqui é de um triângulo. Então, se eu quero calcular essa hipotenusa, o tamanho dessa hipotenusa, eu preciso conhecer o tamanho desse cateto, o tamanho desse outro cateto aqui. E aí a gente faz Pitágoras, né? Que vai ficar a hipotenusa ao quadrado é igual esse cateto ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado. Fazer Pitágoras a gente sabe. Agora, como é que eu calculo essa distância aqui desse cateto? Para começar a conversa. Nenhuma ideia? Por enquanto não. Vou dar essa daqui. Essa de cá eu vou fazer. Aí vocês me explicam esse outro cateto. Então, ó, se eu estou querendo calcular essa distância, vamos primeiro com números, depois a gente vai para a teoria geral. Do jeito que está aqui, a gente sabe que esse comprimento vai valer. Tá vendo aqui, ó? De 0 até 1. Eu já sei que 1 é o tamanho daqui até aqui. E o restante é esse pedaço que está passando do lado de cá. Que se eu fosse calcular,
seria a informação do cosseno desse ângulo que está aqui, ó, que é o que passou. Ou seja, o cosseno de todo esse ângulo que está aqui, que no caso é o 74,91, somado com 23,83. Vamos ver aqui quanto é que dá esse ângulo, só para se situar. Setenta e 91 mais 23,83. O ângulo é 98,74. Se eu for calcular aqui o cosseno de 98,54, ó, vai dar menos 0,16. Então, essa distância aqui, ela é 0,16. Tá? Mas a gente está falando de triângulo, a gente está falando de distância. Então, eu não posso usar a informação que está vindo aqui do cosseno, que é negativo, porque senão seria 1 somado com menos 0,16. E quando eu somasse isso, eu estaria dizendo que essa distância aqui é 0,80 e alguma coisa. Isso é verdade? E aí? É verdade ou não é verdade? Pelo que eu tô entendendo, não. Vamos lá. Vou tentar falar do princípio. Isso é um triângulo. Tá aqui, isso é um triângulo retângulo. Eu estou querendo calcular essa corda que está aqui, ó, o segmento de A até C. Como é que você calcularia isso? Me dê a sua ideia aí e a gente vê se é um procedimento correto ou não. Eu quero calcular essa distância. Você puxou qual? De onde até C? Como? De onde até C? De B, Ponto? De B. que é a origem aqui do meu sistema, até o ponto C', que é esse que está aqui, que eu estou marcando com a seta do mouse. Certo. Qual a ideia? Estamos com 27 pessoas nesse momento. Vou dar um tempo para vocês pensarem aí para me responder. Vou aqui rapidinho. Voltei. E aí? Alguma sugestão agora? Até agora nada, professor. Bom, então vamos seguir a minha linha de raciocínio. Isso é um triângulo. Eu quero calcular a hipotenusa dele. Para eu poder calcular a hipotenusa dele, eu preciso conhecer o cateto 1 e o cateto 2. Eu estou vendo que o cateto 1 é fácil de calcular
Porque ele simplesmente é a coordenada y do ponto C1. É a coordenada y do ponto C1. Ou seja, vai ser a coordenada y do ponto C' aqui, menos a coordenada y do ponto B aqui de baixo. A diferença dos dois vai dar essa distância. Um é 0, pela orientação dele, e outro é, de fato, a coordenada que está aqui em cima. É um. Não é 1 porque ele passa um pouco de 90, né? Se ele passa um pouco de 90, a gente sabe que o seno é um pouco menor do que 1. Ele vai ter, de fato, a coordenada y do ponto C1 aqui, C', ele vai ser o seno de todo esse ângulo que está aqui, que é o 90 e alguma coisa. 91 ponto alguma coisa que eu calculei agora há pouco. Quando eu estou olhando a coordenada desse carinha daqui de baixo, a coordenada dele vai ser a coordenada de x, do ponto B aqui, menos a coordenada de y, de x também, né? A coordenada de x do ponto C'. Então, a coordenada x do ponto B aqui vale 1. A coordenada x do ponto C' está aqui, ó, vale 0,16. A gente acabou de calcular. Menos 0,16. Então, quando eu colocar 1 menos 16, eu vou chegar à distância desse comprimento aqui, que eu posso até mostrar aqui para vocês. Aqui, por aproximação, né? 1,15, que é a distância desse todo, que a gente está mostrando aqui. Então, vamos voltar para cá. Olha como ele está calculando aqui. Nesse aqui, o referencial de letras é ponto A e ponto Q. Eu estou querendo calcular a distância de AB, ou seja, a hipotenusa aqui ao quadrado é a distância de A até Q. Então, ó, coordenada x está aqui embaixo do ponto Q, menos coordenada x do ponto A. Perceba que lá, aqui, eu fiz coordenada x do ponto B, menos coordenada x do ponto C. Vai dar diferença? Se eu... Aqui ele está orientando esse ponto primeiro, menos esse ponto depois. Aqui eu estou usando esse ponto primeiro e menos esse ponto depois. Vai dar diferença? E aí? O pessoal fez uma pergunta. Alô? Pessoal? Eu estou ouvindo. Ah, desculpa, é que aqui deu travado na internet. Aí você me perguntou, o pai, quando você me perguntou, vai ter alguma coisa? Vou repetir a pergunta. Eu estou querendo saber se vai haver diferença. Porque o livro está calculando a distância desse cateto do triângulo aqui da parte de baixo pela coordenada de x de Q menos x de A. E a minha explicação aqui, para calcular a coordenada desse cateto aqui de baixo, eu peguei primeiro esse ponto x menos o x desse. Aí a pergunta foi se ia haver diferença. Tá certo. Cadê?
Pessoal, eu realmente gostaria de ouvir vocês falando, para saber se eu estou dando aula para um celular apenas que está parado aí e não tem ninguém visualizando a aula. Eu tô aqui, Porque professor. tem 30 pessoas, eu não vejo ninguém participando. Eu posso simplesmente repetir o que está aqui no livro e ficar gravado, que eu estou explicando o que está desenhado aqui. Eu preciso de um feedback da participação de vocês, do entendimento de pequenos passos na explicação que estão acontecendo aqui. Se vocês não me dão esse retorno, eu não avanço. E se eu não avanço, a aula vai durar 6 horas. Para mim, as coisas são muito simples. Eu faço uma pergunta. Se você entendeu, você consegue ter capacidade de responder. Se você não entendeu, você diz que não entendeu e me faz revisar a minha forma de explicar esse ponto. Mas, se eu explico, pergunto e você não dá um retorno, é complicado para uma das partes, né? No caso a minha. Pessoal, cadê vocês? Vou facilitar a vida de vocês. Eu tô vendo que isso não vai para canto nenhum e eu não vou realmente me passar por explicar tudo isso aqui e sem ter nenhum retorno. Eu vou só passar a atividade e dar a aula por encerrado. Porque tá demais. Eu sei que eu vou receber 9.000 perguntas ao longo da semana pela atividade e uma coisa eu tô dizendo, está gravado. O que eu fiz hoje está gravado, como eu estava perguntando, está gravado e o motivo da minha interrupção também está gravado. A atividade vão ser essas questões aqui, ó. Eu vou registrar e eu não respondo nenhuma mensagem pelo WhatsApp sobre esse assunto. Eu acredito que vocês vão aprender no formato EAD de fato. Aqui, ó. Tá? O finalmente das fórmulas seriam essas fórmulas aqui, a gente ia chegar a essa dedução. Então, ó, o livro Fundamentos vai ser a questão da página 72, 132 para quantitativo de soma. Deixa eu registrar aqui. Nem me pergunte onde é que está o livro, viu? Está gravado aí o link que vocês vão acessar o livro. Certo. Página 72. Professor, você já vai terminar a aula? Vou encerrar. Não faz sentido eu ficar aqui parado, repetindo 5, 6 vezes diferente a mesma pergunta e pedir o passo seguinte e não ter nenhum retorno. Não é justo comigo. Só 30 pessoas falam e o resto fica calado, professor. 30 pessoas na aula. Exato. É justamente por isso que eu estou encerrando. Só a explicação aqui, ó. Essa daqui, tanto a cotangente quanto a secante quanto a cossecante, vocês podem ver o formato aqui de como calcular. Para se obter o 165, você teria que conhecer quem é a cotangente de 180 e subtrair a de 15, se for obter diretamente, ou obtém a de 15 e percebe que isso aqui está no primeiro quadrante, então isso tem um comportamento de semelhança com o segundo quadrante entre o 15 e o 65. E se você percebe isso... Oi? A secante ali embaixo de 200 e... Deixa eu ver aqui, viu? 255. É 180 mais 45, né? Pode usar, se você quiser ir pela soma, você pode usar isso. Certo. Esse de 15 já está sendo dado direto. O interessante aqui é que você perceba que não se preocupe por ser secante.
Você sabe que tem relações para isso. Você calcula que a secante está associada ao cosseno. Então, secante de 255 é, na verdade, 1 sobre o cosseno de 255. Então, o que você está procurando aqui, na verdade, é o cosseno de 255. Você calcula ele e depois substitui 1 sobre o valor que você encontrou. E a partir daí você vai obter o resultado para a secante de 255. Tá? Para obter o de 15, já está mostrando aqui, ó, você vai obter pela diferença entre o 45 e o 30. Aqui está pedindo a cossecante, né? Então, na verdade, está pedindo o seno. 1 sobre o seno. Então, já tem aqui como calcular, você só vai organizar as ideias. Quem tiver, de fato, interesse em continuar essa explicação, vocês podem ver por aqui e vão chegar à linha de raciocínio. Aqui já concluiria a do cosseno. E para calcular a diferença, seguiria no mesmo rito. Tá? Então, a questão foi essa, cadê? A 132 e a 133. Professor, Oi. se eu optar para soma, vai estar errado? Não. Não, o formato, o método que você vai adotar depende do número que está sendo escolhido aqui. Por exemplo, você está usando a soma, porque você viu que 180 e 45 somados vai dar o 255. Opa, peraí, não vai dar 255 não. 225, não? Não, aqui é 255. Então não vai poder ser pela soma. Aqui, o que você vai ter que fazer aqui é pela diferença, porque você vai ter que ter o 270, que é o que você está procurando, e de 270 você vai ter que tirar alguma coisinha daí para poder chegar em 255. No caso, 15, né? 15. É. Aí quer dizer Então, que a secante de 255 é 1 sobre cosseno de 255, né? é. O princípio da secante, da cossecante, da cotangente é o mesmo, não vai mudar não. Por exemplo, você está querendo achar o da cotangente de 165 aqui. Então é cosseno de 165 na parte de cima e seno de 165 na parte de baixo. E resolve. Tá? Repita de novo aí, professor, por favor. O que é a cotangente? Cotangente é cosseno sobre o seno. Sim. Então, se você está querendo a cotangente de 165, é o cosseno de 165 que você tem que ter. E depois o seno de 165 que você tem que ter. É só isso. Entendeu assim a lógica? Professor, Aí, oi. se fosse outro número ia ser a mesma coisa, né? Essa mesma raciocínio. Depende. Como assim a mesma coisa? Porque o que tem que estar em questão aqui é você tem que conhecer dois números naquela tabela grande que a gente mostrou. Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui no Google. Vamos dizer aqui. Acho que foi 360 que eu coloquei para poder ver a tabela toda. Pronto, aqui. Não tem tudo aqui não. Aqui, essa aqui. A lá de cima, professor, a roxa. Essa aqui. A outra roxa é maior pra ver. Não é melhor? Ela é maior, essa daí. Pronto. Aperte na imagem que ela vai abrir. Ela não aparece toda não, professor. O senhor tem que deixar lá mesmo do jeito que tava, porque vai ficar assim, ó. Não. Bala nela. Aqui, achei. Pronto. Aí, pronto. Então, se eu tô querendo o de, vamos dizer aqui, 225
Somado com 60, eu consigo calcular o de 285. Se eu pegar essa informação aqui e somar com o de 45, eu vou conseguir agora o de 270. Se eu somar com o 30, aqui ó, 225, mais o 30, eu vou chegar no 255, que é o que tem lá. E como é que eu vou efetuar essa operação? Então aqui, ó, dos 225 estão aqui as informações de o que é o seno de 225, o que é o cosseno de 225, o que é a tangente de 225 e o que é a cotangente. Mesma coisa para o de 30. Vamos voltar aqui para o livro. Se eu estou querendo... Deixa eu mostrar só esse aqui que a gente ia deduzir agora nessa aula. Esse aqui, pronto. Se eu estou querendo calcular o cosseno da soma desse cara com esse cara aqui, de A com B, eu vou pegar o cosseno que eu conheço de A, vezes o cosseno que eu conheço de B, menos o seno que eu conheço de A e seno de B. Por exemplo, se aqui fosse cosseno de 255, que é o que eu quero achar, então A para mim seria 225 e B seria o 30. Então eu ia ter aqui, substituir nessa posição aqui o cosseno de 225, nessa posição aqui quanto era o cosseno de 30, menos, aqui eu substituiria quem é o seno de 225 vezes quem era o seno de 30. Aí eu ia ter aqui um produto entre duas frações aqui e um produto entre duas frações aqui. Parte de cima multiplicaria com parte de cima, parte de baixo com parte de baixo. A mesma coisa do lado de cá. Se eu tivesse os mesmos denominadores, tanto de um lado quanto do outro, eu poderia calcular a diferença direto só na parte de cima. Caso não, eu teria que calcular o MMC. E aí eu chegaria no resultado. Vamos só comentar uma questão aqui que está respondida, só para a gente entender a lógica com números. Aqui. Logo acima da questão tem uma questão respondida. Eu acho que eu passei. Era 130. Não, certo. Passei. Aqui. Pronto. Cosseno de 15. Aí tá, aqui a fórmula é outra, né? Aqui o cosseno é da diferença. Então não é aquela fórmula que eu mostrei ali em cima, é o da diferença. Aí tem que procurar aqui qual é o da diferença. Por exemplo, vamos pegar esse aqui, seno da soma. Seno da soma, a fórmula da soma do seno é essa aqui, ó. Seno do primeiro vezes seno do segundo, mais seno do segundo vezes cosseno do primeiro. Então, eu estou querendo o seno de 105. Para eu chegar em 105, eu tenho que somar 60 com 45. E para eu juntar 60 com 45, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro é seno de 60, que já está aqui, raiz de 3 sobre 2, vezes cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, mais seno de 45 vezes cosseno de 60. Então, só para recapitular aqui, ó, seno da soma é seno do primeiro vezes cosseno do segundo. Então, aqui, ó, primeiro, cadê? Aqui. Primeiro, seno do primeiro vezes cosseno do segundo, mais seno do segundo e cosseno do primeiro. Então, ó, seno do segundo vezes cosseno do primeiro. Quando substitui tudo, chega nessa expressão aqui, ó. Nesse caso aqui, vai ficar aqui 2 vezes 2, 4. Raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Como aqui e aqui, a parte de baixo ficou 4, pode somar. Então vai ficar raiz de 6 mais raiz de 2. Se a gente calcular isso aqui, a gente vai chegar no número, que é o seno de 105. A gente não precisa chegar nesse número, porque para o livro eu só precisa colocar numa fração irredutível que já resolve. Então, a gente precisaria deduzir, eram essas fórmulas aqui, ó. Era o cosseno da soma de dois números, cosseno da diferença de dois números, seno da soma de dois números, seno da diferença de dois números, tangente da soma de dois números e tangente da diferença. Se eu conheço essas 6, eu não preciso me preocupar com
soma de cotangente, soma de secante e soma de cossecante. Porque eu sei que qualquer uma desses pode ser obtida a partir dessas expressões que estão aqui. Eu só preciso organizar elas direito. Por exemplo, 1 sobre cosseno da soma, eu estou falando da secante. 1 sobre seno, eu estou falando da cossecante. E 1 sobre a tangente, eu estou falando da cotangente. Claro, se você quiser deduzir expressões, essas expressões existem. Está aqui. Mas até o livro, ela não se preocupa de colocar da secante e da cossecante, porque não precisa você decorar. Você só precisa saber do seno da soma e da diferença, cosseno da soma e da diferença e tangente da soma e da diferença. Se você souber isso, você vai saber calcular qualquer ângulo. Então, essas vai ser a atividade. Está aqui, cadê? Questão 132, questão 133. E a terceira questão, ela é a parte, é completar a tabela trigonométrica com intervalo de 15 graus. O que é que eu estou querendo dizer com isso aqui? Eu estou querendo dizer que você tem essa tabela aqui, estão vendo aqui? Mas essa tabela que vocês estão vendo aqui, ela está incompleta. Não tenho 15 graus aqui, não tenho 75 graus aqui, não tenho 105 graus aqui, né? 105, aí vem 120, 135, 150. Tá faltando mais aqui o de 165 que vocês têm que preencher. Tá faltando alguém aqui, que seria o de 195. 95. Tá faltando gente aqui. Tá faltando gente aqui novamente. E tá faltando gente aqui. Então, vocês conseguem calcular e preencher essa tabela. Aí vocês vão ter a tabela, vocês têm todo esse ciclo trigonométrico que a gente está vendo aqui, praticamente preenchido. Então, vocês sabem, a cada salto de 15 graus, de 15 em 15 graus, vocês conseguem calcular o valor do seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, depende de você. O que você precisar trabalhar, você consegue em função daquilo ali. Beleza? Isso aqui é uma filinha bem interessante, né? Porque ele está mostrando aqui o sinal de cada um desses carinhas nos seus devidos quadrantes. Então, seno é positivo primeiro e segundo, cosseno é positivo nesses dois, tangente é positivo nesses dois e por aí vai. Ele vai fazendo as ilustrações. É bem bacana e de boa resolução para vocês. Então, são só essas três questões, essas duas para de fato exercitar no Oi. Desculpa, o senhor pode repetir a terceira questão de novo, por favor? A terceira questão é preencher essa tabela. Preencher essa tabela. Essa tabela ela não está completa, ela só está dando o seno, cosseno e a tangente. Não nem se preocupa com a cotangente, porque a tabelinha da gente a gente normalmente não coloca cotangente. A gente só trabalha seno, cosseno e tangente. Todos os outros três a gente pode obter a partir desses. Então a gente não se preocupa em preencher a tabela com esses valores. Essa tabela do jeito que está aqui, ela só está te fornecendo esses valores. Está faltando uma cambada de valores aqui para poder calcular. Por exemplo, 315. Você, depois dessa aula, tem total condição de dizer quem é o seno de 315, cosseno de 315 e tangente de 315. 345 também, professor? Oi? Oh, perdão, eu estava falando 315, 345 que eu estava mencionando. 315 já está aqui, ele faz parte da tabela. No caso aqui seria o 345 e aqui o 295. Professor, Então, oi? a gente também pode criar, no caso, uma outra imagem para poder adicionar os valores, né? Vocês vão construir, pode ser num Excelzinho, Onde sair quiser, colocando. Excel, PowerPoint, onde quiser, né? Até na folha de papel mesmo, você separa, faz as linhas Os lá. valores pode ser da calculadora, professor? Pode. O interessante era que colocasse como fração redutível, do jeito que está aqui do livro. Assim, frações desse tipo assim. Mas se você quiser calcular, pode. Agora, eu sou meio cismado com vocês colocarem o valor da calculadora, porque senão vai estar nego aí colocando simplesmente, chegando lá e botando seno de 345 e chutando o número lá.
Eu preciso dessas informações aqui como fração redutível, para ter certeza que você calculou. E não simplesmente que você substituiu, sendo de 345 na calculadora e botou o número em decimal lá no lugar e preencheu a tabela. Isso a calculadora faz, ela calcula ali com milésimos de grau para você. O que a gente está fazendo aqui é que no braço você consegue fazer aqui múltiplos de 15. Então você sai daquele velho 30, 45 e 60 para até o final do curso com a tabela completa de 15 em 15 graus. Que a grande jogada era que num curso mais aprofundado a gente diminuísse aquela tabela ali todinha, né? Por exemplo, essas funções aqui elas seriam deduzidas a partir daquela outra. Essas aqui são duplicidades de arco, né? Mas o mais que há ganho, né? Que a informação são as de divisão. São essas aqui. Então, a ideia aqui era que você tivesse que, para conhecer o do ângulo da metade, você conhecendo um dado ângulo, você conhece o da metade. Por exemplo, se você conhece o de cosseno de x, no caso cosseno de 30, usando essa expressão aqui, você consegue a expressão para o cosseno de 15. E aí é uma questão de redundância, né? Então, se você conhece o de 15, aí você substitui o de 15 aqui, você vai achar o de 7,5 graus. E por aí vai. Então, a gente conseguiria pegar a tabela que a gente tem, que é essa de cá, que a gente está separando aqui em intervalos de 15 graus, e colocar na metade, um intervalo aqui no meio, que é o de 7,5. Então, a gente teria condição de subdividir essa tabela de 7,5 graus em 7,5 graus, que é um grau de precisão bem alto, mas é para outro curso. Para esse, nesse momento, só são essas três atividades. Cadê? Aqui. A primeira, as duas questões do livro, para exercitar, fazendo uso do livro lá, preenchendo e colocando. Uma vez que conseguiu fazer todas essas duas questões, já está com autonomia, preencher toda a tabela lá, de conseguir chegar ao finalmente, tá? É isso. Mais alguma dúvida com relação ao que é atividade para gente? Professor, Professor, é cosseno e tangente? Oi? É para preencher seno, cosseno e tangente, né? É, a tabelinha padrão que a gente sempre adotou. Aqui ele coloca também a cotangente, mas não tem necessidade não. Se você consegue fazer a da tangente, a da cotangente é 1 sobre o valor. Por exemplo, aqui. Isso aqui é raiz de 3, aqui é 1 sobre raiz de 3. Isso aqui é 1, aqui é 1. Isso aqui é 1 sobre 3, aqui é raiz de 3. Saquei, obrigado. Mais alguma coisa? professor, era o que eu queria perguntar, foi porque eu cheguei um pouquinho tarde que eu estava tentando entrar, eu não estava conseguindo. O link, o senhor disse que ia disponibilizar onde? Do Link livro. do quê? Do livro. Tá que aqui. o senhor tinha Vai falado. ficar gravado, tá aqui em cima. Ó. Essa informação aqui. docente.ifrn.edu.br/Kaline Santos/livros/livro-FME-volume.3-trigonometria. Vai ficar gravado e quando você for vendo a aula, você pausa, anota isso tudo direitinho e depois preenche e vai cair diretamente nesse livro. Tá bom, professor. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Professor, a data de entrega vai ser. Ah, tá aqui. Deixa eu mostrar. Para não ter dúvida nenhuma, dia 21 de dezembro até 23h59. Está gravado, tá? Ninguém venha dizer que olhou lá e estava outro horário e depois mudou, não. Não vai mudar, não. É isso aqui mesmo. O pessoal que fala isso é tudo preguiçoso e não faz antes para entregar antes, velho. Não, não é só isso não. Às vezes o cara nem lê, que nem da última atividade. Todas as explicações da atividade estavam na plataforma do AVA. Mas o cara, sequer se a gente for lá pegar o ping de acesso, o cara não deve ter, só deve ter acesso para entregar a atividade. É mais fácil o cara chegar para outro aluno e dizer assim, qual é a atividade dessa semana? Aí o aluno vai e diz do jeito que ele quer, ou do jeito que ele entendeu. E passa para a pessoa. Aí depois a pessoa vem me procurar, dizendo assim, professor, é isso aqui que o senhor quer?
Peraí, né? Eu não tenho que estar te dizendo o que eu quero se eu já coloquei na plataforma aqui, botei tudo detalhadozinho, tá aqui. O livro está associado aqui. Você tem o link do livro. Aqui está dizendo quem são as questões e aqui está dizendo qual é a atividade. E a explicação em paralelo sobre como é essa atividade está aqui na aula gravada. Então, se você viu a aula gravada, você viu eu explicando para alguém que teve dúvida nessa terceira questão. Vou botar até aqui, questão 3. Oi. Não, deixa. Professor, então quer dizer que a gente pode, por exemplo, calcular o valor na calculadora e transformar em fração, não é? Você vai usar a tabela para preencher essa atividade. Você não vai usar a calculadora. Não é que você vai fazer na calculadora e trazer um formato de fração, não. Você vai fazer como o livro está ensinando aqui para fazer. Olha como ele calculou aqui. Pronto, aqui. Tudo aqui foi calculado baseado na tabela. Esses valores que estão sendo preenchidos aqui correspondem aos valores de cosseno de 45 e cosseno de 30, que está aqui nessa tabela. É isso aqui que você vai usar para chegar aos valores. Você vai partir de um valor conhecido, que é o que está na tabela, que você já tem esse valor, e vai descobrir outro valor que você não conhece sem ter feito essa conta. Por exemplo, ninguém aqui tem decorado de cabeça quanto é o seno de 15 graus, que não é padrão se ter essa informação. Mas sabe que eu posso obter o de 15 graus se eu pegar o de 45 menos o de 30. E aí eu vou fazer isso do mesmo jeito que está aqui. E vou chegar que esse valor que está aparecendo aqui é o cosseno de 15 graus, por exemplo. Então, por mais que eu não conheça o de 15 graus, mas por eu conhecer o de 30 e o de 45 que estão aqui, eu posso chegar ao valor de 15, que é isso que eu quero que vocês façam. Vocês tenham pelo menos passado por essa etapa de construir um valor de um cosseno que você não tem de cabeça através da tabelinha que é dada, fornecida. Professor, Oi. aí seria tipo assim, o cosseno de 15 seria a raiz de 6 mais a raiz de 2 dividido por 4? Como? O cosseno de... Raiz de 15 seria a raiz de 6 Fica desse jeito aqui. 4 dividido por 4. Raiz de 6 mais raiz de 2 dividido por 4. Isso aqui é irredutível. Vai preencher com isso aqui a informação lá. Não vai ter como reduzir mais isso, não. Qualquer redução que você vai fazer aqui vai ser uma aproximação para um número decimal, que não é o verdadeiro valor, né? É uma aproximação. Você usa o valor decimal quando você está querendo fazer um cálculo, mas já ciente que aquilo ali é um cálculo aproximado. Do jeito que está aqui, não. Do jeito que está aqui é o valor real do cosseno de 15 graus, porque tanto a raiz de 6 quanto a raiz de 2, eles são dados como um número irracional que tem uma quantidade infinita de casas. Então, quando você está representando dessa forma aqui, você está representando todas as infinitas casas. Oi. Professor? Oi. A Mariana Trindade perguntou no chat. O senhor vai querer que a gente faça uma tabela só com os valores de 15 em 15 graus, ou vai fazer uma tabela igual a essa, mais os novos ângulos? Pode ser de 15 em 15 graus, mas os outros você já tem, né? Porque todos esses valores que estão apresentados aqui na tabela vieram da explicação de redução de quadrante. Então, os valores para seno, que a gente sabe que o valor do segundo quadrante, eles são copiados desse aqui. Então, esse cara tem ligação com 150, esse cara tem ligação com esse cara tem ligação com esse. Isso aqui não foi descoberto à toa, foi por redução. Todos esses valores que estão apresentando aqui foi naquela aula de redução ao primeiro quadrante. A gente tinha somente essa tabela aqui, que era 30, 45 e 60. Quando a gente viu redução, a gente ganhou todos esses três aqui e esses três aqui. Na última aula, que foi a parte de ciclo trigonométrico, a gente ganhou esses 0, 90, 180, 270 e 360 para esses três carinhas. A gente construiu a função no ciclo trigonométrico. Então a gente preencheu. Essa tabela toda aqui, ela já foi feita de aulas anteriores. Aqui não tem nenhuma novidade. Oi. Aí vai ser 8, né?
8, tipo assim, 15, 30, 45, 60, 75, 90 e vai assim? Isso, mas não são só esses caras, né? Você vai do 0 até o 360. Você está construindo a Não, eu tabela sei. completa. Vai ser 8, por exemplo, assim. Vai ser um ali no 30, entre 0 e 30 vai ser 15, aí depois vai lá pra Isso. frente mais um, mais outro, até de É. O que eu tô querendo que vocês tenham é que vocês vão fugir do padrão que conhecia antes, que era o 30, 45, 60, que aprenderam ou em outras aulas de matemática ou de outros cursos, né? Porque essa tabelinha sempre é uma amostra para vocês. E vocês vão sair do curso de trigonometria com a tabela completa, desde o 0 até o 360, saltando de 15 em 15. Então, qualquer questão a partir de agora que peça algum desses ângulos e vocês não saibam calcular, mas vocês sabem de onde recorrer, de onde puxar. É essa a finalidade dessa aula. Normalmente, quando você está em algum concurso e alguém pede, por exemplo, para você calcular uma questão de física, aí ele diz que é o seno de 15 graus. Ele vai ter duas formas de se trabalhar. Ou ele vai te dizer quanto vale o seno ou o cosseno, dependendo do que você for usar na atividade, de 15 graus. Ou ele vai te dizer, olha, a tabela é de 30, 45 e 60, é essa. Aí ele preenche esses 9 valorizinhos aqui para você. Aí você que tem que ter o discernimento de se entender bem a parte de trigonometria, de preencher toda essa tabela no que for conveniente para você, dependendo do ângulo que estiver sendo trabalhado, a partir desses 3 valorizinhos aqui que foram os ângulos notáveis. Se você entendeu isso, você vai conseguir fazer a questão tranquilamente. Mais alguma coisa? Não. Por mim, não. Eu sugiro que realmente aqueles que querem de fato aprender o porquê de que aquelas formas ocorram, tentem dar uma lida nessa parte de cá. A explicação, ela só ia passar mais umas 2 ou 3 linhas, né? Ele ia terminar essa parte aqui do triângulo, aí ele ia construir a outra parte do triângulo, do outro arco, né? Do outro segmento de reta da corda, e depois ia comparar os dois, e dessa comparação ele ia deduzir a primeira expressão. Aí da primeira expressão ele vai e deduz as demais. Mas é só isso. Então, quem quiser ver o porquê que chega a essas fórmulas, elas existem, é através dessa construção daqui de cima. Mas como sempre tem alguém aí que gosta de ver vídeo na internet de outros professores, é bom porque pelo menos ele não para perguntar se vocês estão entendendo aí. Vocês vão e voltam o tempo que for necessário para entender a explicação. Tá bom? Vou deixar vocês em paz aí para poder fazer a lista. Certo. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau. Boa tarde.